Fala, rapaziadinha, Basquete no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa, do meu lado tá ele, Rodrigo Calvino, rapaziada. Cadê a palma pro Calvino, galera? Obrigado. Você é bem tímido agora. Não, vou ficar tímido também. É segunda-feira, normal. normal. Tá tudo bem contigo? Tô ótimo. Mas assim, melhor ainda a nossa companhia, né? Isso aqui é bom demais, a gente já vai trazer, inclusive tem quase cenário novo, backdrop lindíssimo. Tá bonito. Pra começar aqui em grande estreia, mas antes, a Tijuca, na Tijuca não se fala em outra coisa. Os tijucanos estão ansiosos para saber o que eles fazem quando eles entram no nosso canal do YouTube pelos nossos cortes. O que eles têm que fazer? Um aperto de mão, um abraço, aquele sininho, né? Vocês sabem como é que funciona. Sininho. Lembrete de todas as notificações ativadas, por favor, se inscreve aí, valeu? Vai ter muito conteúdo de qualidade. Dá pra comentar, dá pra compartilhar, dá pra seguir em todas as redes sociais, é só ficar ligado e, claro, se inscrever, porque hoje, gente, é um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, um dos maiores ídolos e zagueiraços da história do Fluminense Futebol Clube, Ricardo Gomes, meu parceiro. Que honra ter você aqui. Que honra. Agradeço as palavras, mas não era essa bola toda, não. O quê? Isso. Ah, pelo amor de Deus. Inclusive, ó, corta de novo pra câmera do Ricardo. Vocês já vão ver um backdrop lindíssimo. Olha aqui, olha como é que você tá bonito. Olha lá, Ricardo. Você tá lindo. É o basquete sempre crescendo, rumo aos 50 mil inscritos, rumo aos 100 mil seguidores no Instagram. E vamos começar, Ricardo, porque o papo aqui é pra ser bastidor, é pra ser resenha, mestre. Quando a gente fez o episódio também com o Antônio Lopes, estava aqui semana passada, retrasada, eu gostei muito de um início diferente que a gente fez com ele. Porque o basquete ele é feito de bastidor. Então a gente gosta de resenhar, trocar uma ideia. Deixar solto. Só que a gente puxou um início muito maneiro com ele que eu também queria fazer contigo. Vamos imaginar um cenário hipotético que existe um botão aqui na mesa aqui e que a gente pode apertar. Você, no seu caso, vai poder apertar esse botão agora e vai voltar na memória da linha do tempo da sua vida para um jogo específico. Para qual jogo você apertaria esse botão e voltaria hoje para viver o que você viveu no passado? Como jogador. Como jogador. Depois a gente faz outro lado. Primeira final, 83, Fla-Flu. Por quê? 1-0, o gol do último minuto do Assis, né? Esse mudou a vida de todos nós, né? Porque ali você saía... O Flamengo dominava o futebol carioca, né? É futebol brasileiro também, né? Zico, todo mundo ali, né? E ali mudamos a chave. E é assim, é um gol que muda a carreira, você acha assim, muda o patamar? Sim. E agora, como treinador, né? É. Como treinador. Um jogo pra... Aí, na primeira final, mas aí com derrota, contra o Barcelona, em 97, Rotterdam. 1-0, eu como treinador do Paris. Em 97 você estava... Então, dependendo do mês, eu tinha acabado de nascer. Isso, maio. Eu tinha acabado de nascer, eu nasci dia 28 de abril. E também, essa seria uma grande... Calma, foi o primeiro jogo contra o Barcelona, final do quê? Na época era assim, você tinha C1, C2 e C3. C3 era o vencedor das taças de cada país, que era o C3. Hoje só tem C1 e C2. Né? É o UEFA e Europa League. Okay? Entendi. E aí foi um confronto entre PSG e Barcelona. 97 você tinha acabado de... Meio campo. Deles. Luiz Henrique, Guardiola. Nossa. Ataque, Figo, Ronaldo. Pô, como é que dormia? Explica aí como é que dorme. Mas perdeu de quanto? 1-0. Ah, então tá bom. Não, mas vamos falar mais desse agora. Eu fiquei mais entretido. Eu vou falar do Fluminense também, ainda mais porque é meu time de coração, não tem como falar. Mas de memória, tem coisas boas, quando nem é o que vem na memória. Exato. Não, mas enfrentar um time desse, ainda mais... Você tinha acabado de virar treinador, não? Sim. Então... Isso foi em maio... Não, foi em maio de 97. Comecei em julho de 96. Um ano no comando do clube. E aí deu Barcelona. Mourinho era auxiliar do Bob Robson. Já faleceu. Conta mais bastidor desse jogo. Como é que foi pra você? Você falou que não dormiu? Não, eu digo... não dormi. Eu digo assim, tinha um ataque fora do normal, né? Não tem como. Sim, sistema ofensivo ali. Eu fico pensando, como é que um treinador pensa
em segurar um time desse? Quais são as armas? Mas o teu time também não era pouca coisa tinha também. O Leonardo, tinha o Raí. Conhecia bem as peças também. Sim. Era um bom time, um maior goleiro que eu vi, né? Bernardo Amar, né? Pô, um espetáculo. Na Guiana, um francês. Demais. E uma pena que no final deu Barcelona. Deu Barcelona. Gol de pênalti. De pênalti ainda? Sim. Mas, assim, quando o jogo você pega os dois elencos ali, você vê claramente um favoritismo a favor deles. Perder de 1-0 no detalhe, assim, que é um pênalti. Aí isso que dói. Exato, é isso que eu ia te perguntar. Isso dói mais, né? Doeu por isso. Nossa. Porque depois, no segundo tempo, o primeiro tempo eles tiveram um domínio, e no segundo tempo foi o contrário. Isso foi a... Eu imagino como é que deve ser deu um lado positivo como jogador, nem um negativo como treinador. Porque é mais difícil, né? Eu não acho que esse é negativo, né? Você chegar nesse torneio, nessa final, e perder por um gol de pênalti, eu acho que isso acabou sendo... É ruim perder, obviamente ninguém gosta, né? Mas vamos falar da sua carreira agora, vamos voltar lá pro início, antes da gente continuar também nessa pegada mais emocional, porque você surge em 83 no Fluminense, e eu tava lendo vários comentários, né? Você foi lá no Netflix também com o Ilan, tava vendo vários podcasts que você foi. E um comentário que me intrigou, a galera falando, pô, o meu sonho era ver ele e o Edinho juntos na zaga do Fluminense. Isso acabou não acontecendo, porque quando subiu, ele já tinha saído do Fluminense. E depois ele voltou em 87 pro Flamengo. Exatamente. E teu primeiro jogo em 83 como profissional foi contra o São Cristóvão, não foi? Como é que foi a tua chegada ao Fluminense na base até esse processo de virar profissional, cara? Olha, aí eu tenho que agradecer ao Fluminense pela formação que eu tive, esportiva, né? Eu cheguei com 12 a 13 anos e com 18 estava estreando. Tive, na formação, como jogar na altura não era normal, hoje é torneio de Croix em Paris, torneio de Croix, depois amistosos em Paris, isso com 15 anos. Fomos a jogar contra em 79, eu tinha fazendo 14 anos, Chile, e jogava o filho do Garrincha, do Fluminense. E era bom de bola? Estádio lotado pelo filho, né? Isso foi, olha, foi assim, então você vai ganhando a experiência de um a casca ali, né? Porra, tão jovem? Isso. Exato. Hoje é mais quase natural, né? Você tem a Libertadores do Sub-20, Sub-17, né? Mas na altura não era. Era o Fluminense que fazia. Hoje em dia tem muitos torneios já preparados. Se você né? pegar o time do Fluminense dos anos 80, o início, o campeão de Carioca de 80, acho que 9 jogadores formados no clube. Muito se fala. E o Flamengo também, eu acho que do Flamengo o grande time do Flamengo foi formado na própria casa, né? Na Gávea. Então, isso tem estamos perdendo um pouco a formação. Estamos com muitos jogadores estrangeiros, né? Ok, o mercado mudou também, o mundo mudou, mas a gente tem que ter atenção com a base no Brasil, né? Assim, você falou muito da base do Fluminense. Assim, vocês podem falar mais do que eu, que é uma base que dá muitos frutos ao clube. Você considera a melhor base do Brasil? Esse negócio de melhor, isso é para vocês. Não entro nessa, não. Mas de metodologia. De melhor. Sim. Cara, mas era avançada a época, por exemplo. Curioso agora, Calvino. Tem umas coisas que você não... Santos também, não... Olha... Não tem como, né? Pô, Santos, Fluminense. E depois, há pouco, o Flamengo ganhou também essa notabilidade. Nos últimos anos também. Então... Eu fiquei o Vasco está muito bem também, na base. Melhorando muito agora. Eu fiquei intrigado com uma coisa, porque assim, muito se fala do sucesso do Fluminense em relação à base por conta de Xerém. E aí eu fui pesquisar quando o Xerém foi fundado, quando o centro de treinamento de Xerém foi fundado.
E eu vi que o lançamento em si foi lançado em 95, só que desde 86, 87, ali um pouco até antes, já começou a construção, a compra do terreno em Xerém. Foi uma doação, inclusive, do presidente na época do Brasil ao Fluminense por conta dos serviços prestados do clube. O terreno. Só que aí agora você trouxe um outro ponto de vista. Antes de ter Xerém, a base do Fluminense, assim como a base do Flamengo também, já era muito boa. E aí era disso que eu queria falar contigo. Porque hoje a galera fala que Xerém é o berço de craques, assim como a Cotia, assim como o Ninho, assim como, enfim. Só que antes disso já existia um trabalho que dava certo. Só que agora tem uma notoriedade que diferente do mundo que não tinha internet, não tinha celular. É isso. É só visibilidade. Aumentou a visibilidade. Muito, né? Pouco não, muito, a diferença é muito grande. Visibilidade, não, mas o trabalho já era de excelência. Entendi. Eu gosto muito de falar sobre base, e você levantou uma bola que hoje em dia a gente acaba perdendo um pouco disso. A gente vê muitos talentos, não perdendo, mas não aproveitando tanto quanto deveria. Isso. Esse é teu ponto de vista. Você acha que a gente acaba europetizando muito o futebol brasileiro? É muito disso. A gente ou faz muito parecido com eles, ou tem o que tem de bom a gente manda pra lá. Não manda, né? Mas enfim, a gente perde pra eles. Perde. E traz do futebol sul-americano. É diferente. É outro... bons jogadores, na grande maioria, mas sem a nossa cultura, né? Por exemplo, a gente vê cada vez mais cedo os jogadores saindo, e mais cedo também por causa da moeda, essa questão socioeconômica, o pessoal do sul-americano vindo para cá, né? Você acha que a gente vê várias opiniões divergentes sobre limite de estrangeiros? Assim, eu vejo como um limite ok, hoje são 9. Você que foi treinador, você acha que só é um limite ok? Você vê alguma mudança necessária? Ok, não. Gostaria de um número menor. Menor? Antes era 7, né? Sim, eu estou com a minha cabeça também diferente. Eu, como brasileiro, eu quero ressaltar o trabalho dos brasileiros, né? Mas tem espaço para os estrangeiros, evidente, é necessário. Agora, valorização maior da formação. Necessário. Tratando de formação, onde a gente fala nisso. Hoje a gente tem, por exemplo, o Ancelotti no comando da seleção. O Antônio, por exemplo, esteve aqui. Antônio Lopes falou que ele é muito contra. Ele levantou a bola dos 5 campeões mundiais brasileiros e tudo mais. O Oswaldo Oliveira também já mencionou isso. A tua opinião também é essa? Você tem dois treinadores que estão fora da curva, né? O Ancelotti e o Guardiola, né? Mas, tirando esses dois, eu também sou contra. Mas isso tem que... É uma opinião. Eu acho que o Ancelotti chegou por mérito, ótimo. O Guardiola seria também por méritos. E só. E no mais, todos os brasileiros, que são muitos, com capacidade de assumir. Tanto mais que as coisas não deram muito certo nos 2 últimos, né? Ou 3 últimos. Então ficamos com essa... Eu acho que essa carga começou em 2014. E essa carga estamos levando até hoje. Tem que vir um título aí de expressão para a gente tirar Isso aí. Eu achei que a Olimpíada daria essa tranquilidade, né? Mas o jogo é outro, Não dá. Em 2018, o Brasil foi bem. Aquela derrota para a Bélgica não foi tão... A seleção era boa. O Coutinho estava jogando muito nessa época, inclusive com o Neymar. A seleção poderia ter feito mais naquela Copa de 18, mas parecia muito que esse lado psicológico tinha afetado mesmo. E 22... 22 nem se fala. Faltava pouco tempo, 4 minutinhos para aquele vacilo todo. É isso, parece que o Brasil está sempre no quase. Pelo menos no quase para uma decisão, não no quase para decidir. Mas isso foi assim também. Se você pensar em 82, 86, grandes seleções. 82 tem uma das maiores do mundo. E 86 também. Não ficava atrás, não. E deu
e duas quartas, né? Não foi isso? Sim. Foi. Croácia e Bélgica. Não, mas lá atrás também. Itália. Foi Itália, quartas também. Quartas. Quartos, foi? E, Foi. e França também, quarta. Então, Um detalhe, eu acho que tá parecido com a panorama é parecido. parecido. Então, Então a gente tá chegando em 90. Não, mas por exemplo, acho que a grande diferença é que a gente já tinha sido campeão há menos tempo. Acho que agora falta mais tem mais essa ansiedade, talvez. 2002, né? Eu acho que tem essa ansiedade. Não, acho que não chega aos jogadores, não. Você acha que não? Tem uma pressão que sempre existiu, que não vai mudar. Você pegar o pessoal de 2006, eles tinham pressão. Ganharam em 2002, a pressão estava lá. Aumentou ainda, né? Isso. Pô, em 2006 era um Timaço. pra mim, bizarro. Cara. Explica. Como é que pode, cara? É o futebol, né? Ronaldinho Gaúcho. Mas tem esse estigma, né? Do time que é campeão, da seleção que é campeã, na Copa seguinte ela não vai tão bem. Pelo menos mais recentemente tem acontecido bastante isso. Você vê, por exemplo, a Espanha em 2014 não se classificou, a Itália também. A França meteu isso. Pô. Não, a França Não, direto. França e Brasil também, 94 para 98. Foi bem também. É verdade. E 2002. Foi a Se sequência, se não tivesse acidente com o Ronaldo, era mais um. Mais um caneta. Em 98, que a gente chegou na final, perdeu pra França. Pô, essa derrota aí é complicada. Não, a gente já tá no clima de seleção, vamos falar de 90, então. Eu queria falar antes de 90. Qual foi a tua primeira convocação? Primeira vez que você chegou lá? 84, pós-título brasileiro, com o Edu. Ele era treinador do Vasco. Nós fizemos na final Vasco e Fluminense. E ele ficou como treinador aos 3 jogos na seleção. Primeira convocação. E como é que foi pra você esse primeiro jogo pela camisa? Não, e você lembra onde você estava quando você recebeu essa... Em casa. Na Tijuca. Como é que foi? Na Tijuca. Tijucano, Ricardo Isso, Gomes, isso aí. maravilhoso. Na Tijuca. Com a família ali? Com a família. A emoção de receber esse Pô, chamado. maravilha. Não tem nada, não. É o que vale para isso é história, né? Então, isso é bastidor. E você foi, o primeiro jogo foi contra quem? Você lembra? Inglaterra não foi bem. Perdemos um jogo de 2-0 no Maracanã. Foi a única derrota marcante na minha vida no Maracanã, porque eu acho que não tem poucas outras que eu lembre. Com a camisa do Fluminense, então. Então, exato. Mas com a camisa da seleção brasileira, Pô, só vitória também. era você e quem nessa tua estreia? Só curiosidade. Ei, Moza. Nossa. Aliás, era a zaga do Flamengo. Era eu, Moza e Leandro e Júnior. A defesa do Flamengo. E você? E eu. Porque, na verdade, o titular era o Oscar. Machucou e eu entrei. Isso em 84. Isso. A Copa de 86. Você chegou a... Aí deixei um joelho lá na Coreia em 84. Logo depois do Meu jogo. Deus. Mas o que? LCA? Não. Ligamento? Mais alguma coisa. Algumas coisas ali. Então, quando cada jogador que vem aqui, cada craque que vem aqui fala do ligamento, eu me sinto mais craque ainda. Porque o meu também é rompido. Não. Nada. Não? Nada. Mas aí a Copa de 86 você dava pra ir meio sem lesão? Não dava. Eu recuperei, eu fiquei um ano parado e recuperei. Eu lembro que a convocação tinha 2 jogos amistosos aí o Tele convocou para eu acho que convocou o Júlio César, Edinho, eu não lembro, eu acho que os 2 outros. A zaga principal. Mauro Galvão foi. Mauro Galvão foi 85, não? Pode ser. Foi, Mauro Galvão foi. Eu tava fazendo a pauta dele. Tá. Mauro é craque, né? Mas a minha dúvida era, sem a lesão, você tinha condição? Você sentia que dava pra ir pra essa Copa de 86? Se não tivesse a lesão, mas eu fiz um jogo na seleção, mas deixei de ser convocado e voltei a ser convocado em 86, pós-Copa. Já pensando na de 90, ali no início de ciclo. Sim. E aí vamos falar um pouco dessa agora Copa de 90. Quando você é convocado em 86, já era o Lazzaroni ali? Já tinha mudado ou não?
Carlos Alberto Silva. Ah, entendi. Quando chegou o Lazzaroni? Para a Copa América? 89? Não, 88. Ele chegou em 88. Pós as Olimpíadas de Seul. Entendi. O Brasil perde a final para os russos. Eu não vou para as Olimpíadas do Benfica, sair do Fluminense para o Benfica. O Benfica, na altura, você não podia. Não era obrigado o clube liberar, acho que hoje também não. E aí eu e o Valdo ficamos em Lisboa sem a liberação do Benfica para as Olimpíadas. E isso foi em 88. Logo depois, mais ou menos, foi o Lazzaroni assumiu 88, 89. Entendi. Quando que você teve a certeza de que você ia para a Copa do Mundo? Com certeza, só não depois da Só depois da convocação. convocação, isso mesmo porque na altura você tinha grandes zagueiros brigando palmo a palmo. Não tinha vantagem para ninguém. E ali você chegou a pegar... Se você conta, eu acho que eu lembro, eu tenho 9 jogadores que podiam ser convocados. Na zaga, né? Na zaga. Era muita gente boa. E desses dois elencos aí de Copa, né, desses ciclos, você acha que o elenco de 86, na questão zagueiro, com o de 90, qual era mais difícil de entrar ali nesse ciclo? Igual, não tinha. Não dá para fazer essa conta, não, porque desde sempre que chegar na seleção brasileira, você tinha. A concorrência era importante. Importante para elevar o nível de todo mundo, né? Sim. Aí, Ricardo, o Brasil foi campeão da Copa América. Em 89. Com aquele gol do Romário. Isso. E a gente que é bastidor desse título da Copa América que o Brasil tava precisando, né? Pra chegar no... eu acho que foi bom, mas também subiu a expectativa. Não, eu acho que foram 40 anos na espera desse título. Que não era... Assim, não era que a busca para o Brasil mais importante era o Mundial, não era a Copa América. Então, mas em 89 precisávamos dessa conquista e foi no Maracanã, casa lotada, o antigo Maracanã. Que é bem diferente. Bem diferente. Quantas pessoas, mais ou menos, assim? Foi lá. Mais de 100 mil. 200 mil. Entre... Vamos falar 120 ou 130. Geral, antigo. É inimaginável hoje para a nova geração pensar em Maracanã com 150 mil pessoas. Hoje, quando bate 70, o pessoal já fica muito... É muito diferente já. Imagina 120. Essa final foi contra quem mesmo? Vamos lá contar. Saímos de uma crise na Bahia. Fomos pro Recife, aí chegamos no Maracanã para pegar Argentina, Paraguai e Uruguai. Final contra quem? Uruguai. Qual era o fantasma? Maracanã. De 50. Aí foi. Aí coube a vocês, né? Acabar com esse fantasma. A piscada é maneira, né? A piscada de quem conseguiu. É uma tranquilidade. Quem jogou esse tipo de jogo, porque parece que aqui somos meros mortais que assistiam. Nada. Não, mas não no sentido de idolatria maior, no sentido de admiração mesmo, de você ter vivido a história. Exato. Ter participado da história, de ter feito a história, não só ter participado. Uma dúvida agora. Nossa querida diretora colocou isso na pauta, eu gostei muito. Nos treinamentos, quem marcava o Romário nessa época? Você, como zagueiro, chegou a marcar muito o Romário nos treinamentos da seleção? Marcava do Vasco, contra o Vasco. Peguei o Vasco com o ataque mais ou menos. Mauricinho, Roberto e Romário. Mais ou menos ali. Mais ou menos. Do céu. Saudade. Calma. A gente já vai falar do Vasco. Não, E depois o Roberto parou, o Romário veio para... Porque o Romário jogava um pouquinho pelo lado esquerdo. Né? Aí depois, como centroavante mesmo, sim, o negócio era complicado. Então, era disso que eu quero falar. O quanto complicado Muito complicado. esse ataque aí. Pô, você tinha
no Flamengo tinha um Bebeto, no Vasco tinha um Romário, né? No Botafogo também tinha um belo time. Era um campeonato carioca muito interessante, muito interessante. Mas assim, isso só aumenta o tamanho dele, né? Que ele pegou rivais com esse tamanho, com esses ataques, e mesmo assim, volta e era convocado para a seleção. Tá lá. O nome dele não passava assim, mesmo pegando ataques. O contrário também existia, né? Eles falavam, não, porque na realidade é o seguinte, na época não tinha VAR, não tinha nada, então era mais fácil. Então é isso. Como é os métodos paparazzi? Infelizmente a gente usava métodos não convencionais. Não convencionais. Tipo assim, o quê? Picolé de urso. Pô, tem que assustar um pouco, porque os caras eram muito ágeis e velozes. Peraí, se não assustar, você não vai jogar. Eles vão deitar, então... E dava pra assustar? Um pouquinho. Zagueiro bom, toma banho? Vai tomar. Pô, ficar fedendo no meio do campo. Não, vai afastar o Se eu atacante. sou o lateral direito ali, eu vou ficar mandando tomar banho. Afastar. Pô, sou o goleiro ali na minha frente. Vai tomar um banho, porra, tá fedendo. Não, mas era outro mundo, era um outro jogo, o gramado era muito alto, então o jogo era mais lento, né? Tem isso mudou, né? Tem que fazer uma análise, agora falando sério, o jogo mudou também, está muito mais rápido do que era. Antigamente pegava o Maracanã com não sei quantos jogos. Hoje em dia você tem um cuidado muito maior com o gramado. Né? E hoje em dia está muito mais físico também, né? No sentido de... Por isso também, o fato, a preparação mudou porque o jogo ficou muito mais rápido e então o método também mudou. Não está... Você tem agora uma possibilidade de fazer uma marcação alta. Porra, imagina no Maracanã nos anos 80, fazer a marcação alta para você ver. Não vai andar meia hora, depois vai morrer. Vai afogar. Mudou o jogo. Hoje quase o tempo mais fácil de jogar um golfe, né? Ali aquela grama daquele jeito. Isso nós tivemos uma evolução. Isso sem falar do sintético, né? Aí eu sou contra. Você acha prejudicial? Isso eu sou contra. Não sou... Pô, eu acho que... Também talvez eu não sou dono da razão, não. Agora, sou contra. Gosto muito da grama. Quando você treinou, já tinha... Eu não me lembro, acho que talvez o Palmeiras já tivesse... Peguei o Palmeiras e peguei o Atlético Paranaense também. Tinha muita diferença o jogo na preparação? Não tem diferença na preparação, não. Mas os jogadores reclamavam bastante. Imagina, né? Tem muita preocupação com essa questão física também. O que é tão diferente eu tô querendo ouvir de um jogador, tipo... Sim. Você tem a bola, ela tem velocidade, né? E além da velocidade da bola, você tem um piso. Você tem uma facilidade de isso, no meu ver, não quer dizer que eu esteja certo. É a sua opinião, sua vivência. A opinião é o seguinte: aumenta o risco de lesão. Por causa do impacto diferente, né? Entendi. Tem uma freada, porque a lesão é na freada, normalmente. Né? Sim. Você acelera quando freia. Freada, mudança de direção ali é complicado. Mudando de assunto aqui, eu queria voltar para os primórdios, a gente já vai voltar para os primórdios, que eu gosto. Eu quero falar um pouco mais do tricolor das Laranjeiras, desse tricampeonato. Mas sobre seleção, que a gente estava falando um pouquinho, do Romário, tinha alguma resenha de marcação, tinha alguma resenha com ele específica? O que você falava para ele na época? Não. O Romário realmente ele não reclamava de nada. Se você podia bater, ele não reclamava de nada. Ele claro, sempre foi marrento, parceiro, mas marrento. Então nem olhava pro zagueiro, nem olhava.
E é pior assim, né? Quando o cara não te dá nem Bebeto bola. também. Bebeto ele era magrinho, né? É, Mas não pipocava, não. ia pra cima. Ia. São os dois maiores que o, assim, em agilidade e velocidade era um inferno. Meu Deus, no treinamento, então, devia ser chato pra caramba ficar marcando. Bom, ainda bem que eu estava sempre no lado deles, né? Na seleção. Então, é por isso que eu fico pensando, no treinamento da seleção, quando tinha um contra o outro. Zagueiro contra atacante na seleção. Não, eu tive. E não podia machucar, então? Evitar. Claro. Não, aí levava. Nem Deixa vai passar. tocar, claro que não, ninguém é bobo, né? Deixa aqui, ó, tá tranquilinho. Vamos voltar a falar do tricolor carioca, tricolor das Laranjeiras. A gente começou no início com o seu jogo marcante ali. Foi o primeiro, aquele gol do Assis, que deixou o nome de todo mundo na história. E a comemoração do Assis naquele jogo ali, parece que tá viva na cabeça de todos os tricolores que não eram nem nascidos. Parece que eu lembro desse jogo, obviamente pelos vídeos, aquela comemoração do Assis bizarra em 83. O quanto esse jogo mudou a sua vida? Olha, é difícil se quantificar, mas quando você tem um título, eu ia completar 19 anos, você tem uma coisa do futebol, uma coisa tem a parte técnica, a parte física, a parte tática e a moral, que é a parte psicológica. E você com um título, você cresce. Você precisa dar com essa autoestima elevada para jogar. O cara que está com a autoestima baixa, ele vai ter grandes dificuldades na carreira. Quando você começa com um título, é a melhor coisa do mundo. Foi logo um tricampeonato. Né? Então, isso que eu ia falar, porque vocês conseguiram emendar um título após o outro. E é engraçado, porque hoje a gente fala muito do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, mas naquela época o Carioca era talvez um dos maiores torneios do Brasil. Naquela época... Você dividia. Isso. Primeiro semestre era brasileiro, segundo o Carioca. Eu cheguei no Fluminense, primeiro jogo amistoso, então, no profissional, isso em junho de 83. O Carioca começou em julho ou agosto de 83, entendeu? E terminamos em dezembro. E era assim. Tinha uma importância maior as regionais. Os campeonatos regionais eram mais importantes? Não mais, tão importante quanto. Então o Carioca ganhar o Carioca em 83 foi tão importante quanto ganhar o Carioca o Brasileiro 84. Ou o Carioca de 84 também. O Brasileiro foi o primeiro do Fluminense, então era. Primeiro depois, né? Que teve o de 70, e depois foi registrado. Primeiro que eu digo exato, depois teve a CBF. O que eu ia te perguntar é sobre essa diferença, que hoje a gente vê muito o Carioca perdendo esse prestígio. Por exemplo, a gente vê time jogando com sub-20. Como é pra você ver essa diferença? Mas é isso, o mundo mudou. Você não pode o do passado é melhor. Não, a tendência é cada vez menos no Carioca, as datas... Antigamente você tinha 15, 20 datas e agora você está com, não sei, 8 datas, 9. E são 6, 7 torneios no ano, 8 torneios no ano, e torneios grandes, O longos. mundo mudou. A televisão levou também o futebol para um grande negócio. E a partir daí o brasileiro é muito mais importante do que o Carioca. Ninguém vai lembrar do Carioca do ano passado. Vocês lembram do Carioca do ano passado? Eu lembro. 2024? Infelizmente, sim. Eu lembro também. Eu lembro, Mas é porque a gente trabalha no meio. Eu lembro de 23. Sim, mas pega um torcedor. É verdade. O torcedor médio não lembra assim, não. Desse ano talvez já... Flamengo campeão, mas assim... E até pela hegemonia rubro-negra também ao longo do tempo, então... E nem premiação tem, né? Tem isso também. Porque é isso, o dinheiro também ele move muito. Agora, você não... Você tem que ter memórias, evidente, mas não ficar preso na memória. Senão você não evolui. Sim, sim. Mas eu quero voltar na memória. Eu acho que a gente vai evoluir muito, lembrando de 1984. Gosto, né? Tu ri, né? Eu não posso ser feliz aqui. Paulo Vitor, Aldo... Seu Fluminense Vasco aqui, uma briga não, aqui, já né? falei, Ricardo, já falei aqui com o Antônio Lopes, eu falo com todo mundo. Aqui é uma skin Basticast.
Claro que não tem como esconder um pouco do sentimento, mas é uma skin. É uma skin apresentador aqui. Às vezes eu solto um negocinho. Fala do Vasco, eu solto uns negocinhos aqui. Tu viu, né? Ah, saudade. Ó, Trabalhei com o Lopes no Fluminense, ele como treinador e eu como jogador, e depois eu como treinador e ele como diretor executivo do Botafogo. delegado Antônio Lopes. Mas isso foi como jogador. Como delegado era na época do Vasco, aquela época de 98. Isso. Depois ele deu uma aliviada e... Ele ficou mais tranquilo? Não, sempre foi tranquilo. Mas era exigente e como ele deveria ser mesmo. Pessoa maravilhosa. Esteve aqui Isso, com a isso. gente. Foi muito maneiro a experiência de falar com ele também. Ele tem muita história para contar, né? Ó, Paulo Vitor, Aldo Duílio, Ricardo Gomes e Branco. Jandir, Delei, Romerito Assis e Washington. E o Tato. Carlos Alberto Parreira foi o técnico desse título de 84. O melhor time que eu vi. Que eu joguei. Foi, não foi? É legal que eu tô aqui, eu tô vendo o olho dos dois brilharem. Não, porque eu tô vendo um ídolo que jogou Não. um dos melhores times do Fluminense, da história do clube, Melhor time que eu junto joguei. com a máquina de 70 Joguei ali. um grande time no Benfica, um outro grande do Paris também. Mas o jogo coletivo era mais evoluído no Fluminense. Olha que loucura. Olha o que eu tô falando. Benfica, grande time, grandes jogadores. Grandes jogadores no Paris. Jorge Weah, Valdo, Ginola, Raí. Mas o jogo coletivo, melhor do Fluminense. E ao que você deve isso? Por que isso Porque aconteceu? mais uma opinião, hein? O vestiário era muito forte. Quando você tem um vestiário muito bem resolvido, tudo acontece no campo. Parece ter faz uma ligação. Você tem uma boa experiência no vestiário, todo mundo se dando bem. Isso vai para o campo e isso ajuda muito. Eu imagino. Desse time aqui, Lucas... Eu ia falar nova geração, mas não sou nem da tão nova assim, né? Tem até uma geração mais nova que eu. Todos eles são muito bem lembrados. Você, claro. Mas a gente tem grandes ídolos aqui. Branco é um deles, você é um deles. Romerito é um deles. Romerito que chegou, inclusive, em 84. Sim. E foi um dos grandes nomes para esse título. Sim. Que inclusive encontrei o Romerito outro dia. Cara, é um amor de pessoa, cara. É um cara na dele quietinho, um amor de pessoa. Como é que era esse cara? E além de alguns... Você está falando titular, mas tinha também jogadores que eram titulares. Leomir, René. René tem... falecido, infelizmente, não está com a gente mais. Isso é uma perda. Grande amigo. E esse... foi chegava junto também, né? Era praticamente... Não era nem camisa 12. Era uma um dos- dinâmica. Leomir também, que depois ficou muito tempo com o Abel, Abel. como auxiliar. É um cara sensacional. Tínhamos... galera que tinha... Rogério, Maurão, foram formados comigo desde... Foi assim... Momentos assim... Para mim, na minha memória, nada melhor do futebol foi ali, esse vestiário. É um elenco muito forte, muito unido, né? Eu, Lucas... Maurinho, Paulinho, vou falar de jogadores formados comigo. São... Além, você falou certíssimo. Os 11, time né? era demais. Então, a gente tem, pra mim, Lucas, que não vivi, mas que sei da história do clube, talvez tá num top 5, top 10 maiores ídolos da história, que é o Casal 20. Que parece até que vieram do Fluminense, mas vieram do Atlético Paranaense ali, né? Com uma sintonia bizarra. Muito se fala, meu pai que me contou essa história e trabalhando no Fluminense também já ouvi muito que o Assis acabou vindo depois da negociação com o Washington, e aí vieram os dois juntos. Que era uma sintonia e um sincronismo entre os dois que parecia uma dança, que era uma coisa meio bizarra. Como é que era pra vocês ali, essa amizade, essa relação que os dois tinham? Eu lembro quando eu estava dando a minha material pós-treino pro Chimbica,
que infelizmente também não está mais com a gente. Eu olhei para o lado, estavam chegando, se apresentando aos jogadores, Washington e Assis. Cara, a nossa vida começou a mudar ali. Tu lembra do dia que eles estavam chegando, cara? Que irado, Ricardo. Chegaram para... Certamente uma apresentação pela imprensa, mas ao chegar no vestiário, nosso vestiário era mais ou menos triste com a chegada dos dois. E aí começou a... Ponto de virada ali. Isso não tem... Cara, que irado. Eu tenho a imagem... Que na época o vestiário era... Eu já trabalhávamos nas Laranjeiras, não tinha CT. Lembro exatamente eles chegando no vestiário, cumprimentando todo mundo, já com um sorriso... Porra, olha, foi marcante. Tem o busto deles lá em Laranjeiras. Sim, merecido. Muito merecido. Eles Muito. Eles fazem parte da história, assim como vocês claro, também fazem. Não, mas aí casal de vídeos, eles levaram alegria, porque não tem o jogo, tem a parte técnica, tem tudo isso, mas tem a alegria dos dois. E, não é um momento muito bom para falar, mas o Assis, principalmente, foi tratado muito como o carrasco do Flamengo nessa época. E numa época onde o Flamengo era uma máquina, né? A gente já falou que 83 foi a quebra da hegemonia rubro-negra naquele período. E depois disso, depois desse título de 83, o Assis é o carrasco. O Assis acabou com vocês. É a música que vocês... Isso, até hoje, né? Até hoje. Relembrar é viver. Como é que era esse estigma lá dentro em relação ao carrasco Assis? Não, lá... Isso era uma zoação que aí vocês utilizam bem esse termo, fora para fora. Dentro do vestiário, o ambiente era o mesmo. Não tinha uma... E aí que tá, essa vida do vestiário ajuda muito. Não tinha essa, porque ele marcou dois gols importantes, decisivos. Não é a diferença nenhuma. Assim, o mesmo Assis que chegou lá em julho de 83, o mesmo que foi até o... Infelizmente, também, perdemos grandes amigos. Isso foi bizarro. A partida dos dois parece que foram parentes nossos, assim. De quem é realmente torcedor do Fluminense. Foi estranho, foi difícil, foi mesmo quem não viveu aquilo, é um ídolo. Querendo ou não, marcante, né? Muita coisa. E a forma como os dois foram, assim, sempre unidos, Você não vê muito isso hoje em dia. Uma dupla. Sintonia ali, né? E uma sintonia que acabou gerando, né? Essa amizade dos dois... Eu tô sendo até um pouco mais... falando mais... É o espaço. Desse espaço, né? Essa amizade dos dois era diferente? Eles vieram juntos e ficaram juntos? Mas também não ficavam assim, só saíam com ele, os dois. Não, era no jogo. Essa amizade do vestiário era coletiva, mas dentro das quatro linhas eles faziam a diferença e tinham um entendimento maior do que o ataque do adversário. E assim, como é que era a semana de preparação para um clássico? Porque naquela época o clássico era... hoje já mas naquela época com timaços, muitos craques. Como é que era a semana de preparação, por exemplo, para um Fla-Flu? Ou para um Fluminense Vasco da final? Exato. Botafogo, boa. Não, acho que a preparação não teve uma grande mudança. Não, a preparação você tem que... A alegria é melhor, autoestima elevada e muita disciplina. Isso não vai... Isso é desde sempre. E para a gente continuar depois, para a gente continuar essa sequência antes, foi teu primeiro contato com o Parreira? 84? Não, porque conheci Parreira como torcedor, como vocês, em relação aos anos 70, ele era o auxiliar do Zagallo, um dos auxiliares do preparação física do Zagallo, acho que era o Coutinho, Chirol, Coutinho e Parreira.
Depois ele era treinador, não, ele era coordenador do pré-olímpico de 84, em janeiro, não, em Guayaquil. Isso, eu acho que ele teve uma passagem em 84, quando a seleção brasileira. Não sei se ele era o treinador, mas era o coordenador da seleção. Mas diretamente com ele, 84, como treinador, como sim. treinador. Sim. E qual era o grande trabalho? Qual era o grande diferencial que o Parreira tinha como treinador? Parte tática bem diferente dos anteriores. Em relação à inteligência? Ele era mais rígido na parte tática. Ele tinha uma cobrança maior na parte tática. Entendi. Esse era o grande diferencial do Parreira. E por isso deu o título de 94, né? E depois eu conheci esse trabalho, eu conheci em 84 como jogador e depois continuidade na seleção. Ele era bem rígido na parte tática, tinha suas ideias claras. E em 94, uma lesão te tirou da Copa, né? Sim. Isso aí. Eu tinha, aliás, o meu problema foi a da lesão. Foi em 84 no Fluminense e a partir daí já dei, graças a Deus, consegui voltar para o futebol. Então foi tão sério assim? Sério, seríssimo. Rapaz. E na época, assim, joelho é muito mais complicado na época do que hoje em dia. Você vê o pessoal voltando até com 6 meses. Você falou que ficou 1 ano fora. Pô, muitas vezes eu já vi gente que não conseguia voltar. Isso, e eu, graças a Deus, consegui jogar. Eu voltei no primeiro jogo, minha volta foi na Argentina, Libertadores de 85, um jogo que já não valia, porque o Fluminense estava eliminado. Foi contra o Argentino Júnior. Foi a sua volta de lesão logo contra os argentinos. Confiança estava em dia, né, cara? Em 94, a não ida... eu acho que tá relacionado, apesar de ser foi um problema muscular, mas devido à minha pouca mobilidade do joelho. Né? Eu tinha eu conseguia no máximo fazer um joelho, quando você tem um opera, você tem que fazer uma fisioterapia. E eu conseguia chegar a 90 graus de alongamento? Não conseguia alongar tanto? De flexibilidade. Rapaz. Eu só tinha 90 graus. Aí você tem que fazer. Mudei até a corrida. Eu corria para frente. Você tem que correr. A velocidade você tem que olhar para correr e realmente Sim. Você joga o tronco para frente e você tem as pernas fazer o equilíbrio, né? E com a velocidade. Aí você começa. Porque eu tinha uma diferença na passada. Na flexibilidade. Uma passada maior do que a outra, né? Entendi. E a cabeça? Como é que ficou em 94? Como é que ficou essa... Sim, mas eu fiz uma leitura assim, não posso reclamar porque eu já consegui chegar na seleção e voltei a jogar futebol, primeira coisa. Tanto que logo depois eu parei de jogar, em 96. Consegui jogar mais 10 anos. Você se aposentou com 31 anos, né? E por isso. Por conta das lesões. É uma das perguntas que eu ia fazer. Essa lesão de 84. Eu consegui levar até... Graças a Deus. Mas não dá para reclamar ainda desde 94. Tem que torcer, ficar quieto e torcer. Teve desdobramentos depois que se aposentou em relação a essa lesão? Ou não? Sim, hoje eu tenho. Hoje está ótimo, porque fiz a prótese, está ótimo. Agora está ótimo. Agora é sem dor. Muito bom. Antes de a gente chegar na tua carreira como treinador, vamos só dar uma sequência por Benfica e PSG. É engraçado, Ricardo, porque a gente estava... O sonho da minha vida era te entrevistar uma semana atrás. Quer dizer, continua sendo maravilhoso te entrevistar aqui agora. Sabe que a história que a minha ideia, eu recusei, porque na minha cabeça era Fluminense e PSG. Eu falei, vou para lá. Verdade. Era o sonho da minha vida entrevistar o Ricardo Gomes. Preparei tudo, só que aí recuei, porque os dois...
Não, o PSG tomou taca do Chelsea na final. Aliás, os Estados Unidos comigo não dá certo, não, porque, pô. Não, se fosse Fluminense... Ano que vem tu não vai. Ano que vem tu não vai pra Copa, né? Não, me nomeou nem que na Europa. Fluminense e PSG ia ser 0x0, então, né? Por quê? Ué, pros dois lados. Não, não Esse tinha PSG vai torcer nada. pra quem, cara? Como é que ia ser teu coração? O que tu ia fazer? Não, pô, eu já falei 10 mil vezes, sou Fluminense, não tem essa de. Não tem essa, não. É muito bom falar Não, com mas o fato de você. Pô, tinha que estar lá, né? Não podia errar, né? Essa final, né? Imagina, na primeira Copa, né, de clubes, né? Você tem 2 ex-clubes, né? E o Benfica também tava. O Benfica que perdeu pro mas Chelsea, o Benfica inclusive. tava com. Já não esperava que passasse um pouco. Não, sabia que ia acontecer, porque eles tiveram um ano muito complicado. É, né? Mesmo com o Di Maria também, eles Sim, acabaram. Bons jogadores, grandes jogadores, mas a história do vestiário. O vestiário, quando não vive bem, você não vai ter resultado. A sua passagem pelo Benfica, você saiu em 88 do Fluminense, vai pra lá. Sim. Como é que foi essa transferência? Por que você foi? Porque Projeto. Não, isso aí eu tava com a seleção na Áustria. E o presidente do Fluminense me ligou. Eu não quero errar. Fábio Egito, eu acho que esse o nome foram tantos, né? Agora eu não vou conseguir. O Atuartes foi o Fábio Egito. Estou na dúvida, né? Mas acho que sim. O Fábio Egito me ligou para botar olha, você foi vendido para o Benfica, estava na Áustria. Eu nem voltei para o Brasil, fui direto para fazer um contrato com o Benfica, da Áustria para Lisboa. Assim como eu conhecia muito pouco do Benfica, mas depois entendi que era um dos maiores da Europa. Mas na altura nós não tínhamos todas essas informações, né? Foi um choque muito grande de realidade, assim, de disparidade do futebol português com o futebol brasileiro? Não, nem Estrutura, talvez. Pô, sim. Aí, nesse caso, o Benfica tinha um estádio maravilhoso, o Estádio da Luz, o antigo, que também um centro de treinamento dentro do estádio. Você tinha locais para treinos diferentes eu cheguei do sair do Fluminense, a gente treinava em Xerenque, mas não era o centro de treinamento. Hoje. Isso. Sim, aí teve uma evolução. Pra gente continuar. Não, eu quero continuar no Benfica, mas eu fiquei com uma dúvida só rápida, que eu vou voltar de novo. Você chegou a jogar em Laranjeiras? Jogar? Claro, né? Claro. Pra quem. Na base e no profissional. Era sobre isso que eu queria falar. Como é que era jogar em Laranjeiras, no estádio Manuel Schwartz? Porque desde 2003 está fechado. Isso, não era. Isso foi depois, né? O Manuel Schwartz não era. Ele era o presidente, então. Exato. Hoje é estádio Manuel Schwartz, estádio das Laranjeiras. Como é que era jogar com um profissional naquele estádio? Porque a nova geração não sabe. Eu adorava, porque na minha primeira experiência, né? A peneira, né? Eu estava sentado esperando a minha vez de entrar no campo. Então, imagina isso. Eu tinha 12 para 13 anos. E a sua peneira foi em Laranjeiras? Sim. Imagina, então para mim era tal na minha casa. Tijucano com casa em Laranjeiras. Segunda casa. Peneira como zagueiro? Sua peneira foi como zagueiro? Não, lateral esquerdo. Entendi. E como é que foi a peneira? Já era no final do ano de 77, o rapaz anotou, olha aqui, você volta aqui em janeiro. De 78. Mas aí eu acho que não começamos a treinar em janeiro, não. Acho que foi em março ou em abril. Só que eu jogava salão no Vila. E tinha um treinador, meu treinador no Vila era auxiliar
do Faria. Faria era o treinador do infantil do Fluminense. E ele era auxiliar do Faria. Chama-se João Carlinhos. Grande figura do futebol também da base. E como ele era meu treinador no Vila, então essa ligação foi boa também. E logo depois assinei com o Fluminense e é a vida que segue. E aí da peneira com 12, 13 anos foi jogar em Laranjeiras efetivamente. Gente, é muito maneiro ver isso. Parece que eu tô vendo a história. Não, e aí tem mais uma. Eu estudava numa escola como tijucano, Sim. em Friedenreich. Friedenreich era uma escola que tinha dentro do Maracanã. Vocês não conheceram, não temos de vocês. Nos anos 70. Então eu bati a pelada em frente lá do portão. O portão, eu já não lembro do nome. O portão 17 podia ser. Friedenreich era uma escola municipal. Sim. Dentro do Maracanã. Então, a minha pelada de criança... Então tu jogava no Maracanã. Sim. Meu Deus do céu. Sonho da minha vida. Uma pelada... Assim, tu estuda onde? Estudo dentro do estádio. Tipo. Só que naquela época era tudo muito diferente, né? Eu cheguei na 3ª série e saí na 7ª série. Já ganhou intercolegial? Não. Daqui não tinha, né, cara? Isso é muito bom. Bom, vamos falar de Benfica de novo. Quando você se transferiu pra lá, te pesquisando a tua história, claro, li em muitos jornais e tudo mais que você formou uma das maiores duplas do futebol português com o Moser. Depois também com o Aldair. 88, 89, inclusive, campeão português. Concordo. Tive muita sorte. Sorte. No Fluminense. Sorte. Duílio. Não, o Duílio me ensinou muita coisa. Ele tinha uma experiência, Curitiba, América. Quando eu cheguei, ele tinha 25, 26 anos. E eu, com 18 anos, aprendi com ele. Ele chegou, ele era o capitão do time e era em Portugal a gente falava o patrão da defesa do Fluminense. Entendi. Quando eu cheguei em Portugal, o Moser era o patrão. Então eu só dei sorte. Campeão em 88, 89. Isso. E depois já o Aldair. E como é que foi Aí isso? já era o patrão. Eu acho Aí ele deu sorte, não foi? Aí ele deu sorte. Não. Eu dei sorte porque esse é craque. Esse é Aldair, craque. né? O Aldair. Moser, aliás, jogadores diferentes, mas eu tive sorte com esses dois. E no terceiro ano do Benfica, o William, ele fez, acho que a carreira dele foi mais em Portugal, pouca gente conhece, mas é outro grande jogador. Eu tive mais sorte do que competência. Meu Deus, cara, meu Deus do céu, que loucura. Bom, final da Champions, 89, 90. Putz, isso aí. Eu falei da parte positiva como jogador, mas essa foi doída. Foi contra o Milan do Gullit, Van Basten, Ancelotti, Gullit no meio campo. Maldinho. Raika, Donadoni. Nossa, era um timaço absurdo. Não, eram 2 times assim. Baresi, Costa Curta. Meu Deus. Essa tínhamos. Essa doeu também. Mas aí tivemos uma. Durante o. Nós fizemos a preparação em Teresópolis e depois eu e o Valdo saímos para preparar essa final com o Benfica. Nós ficamos uma semana aqui fazendo um teste, não sei o que, em Teresópolis, para a Copa. Aí fomos liberados para a final. E nessa semana perdemos um grande jogador brasileiro chamado Lima, que era centralmente do Grêmio, para essa final. Lima. E o ataque perdeu a velocidade que ele dava. Além da técnica, né? Perdemos. E essa não foi doída. Isso foi em Viena. Quanto é que foi esse jogo? 1-0. Também, mas Não fala que foi de pênalti não, né? Foi não. Não. Se fosse de pênalti, ia ficar Pô, bom. não, aí... Essa foi Como jogador, foi a pior derrota. Foi a pior. Você falou que teve sorte, Ricardo, na sua carreira com o Duílio, com essa galera toda.
que eles te falavam? Qual era a dica que eles te davam? Indicação, quando você... experiência em qualquer área, você precisa de um gerente para dar uma luz, né? Olha, cuidado, não faz isso. Prudente. Ou vai com tudo. Alguns toquezinhos para dar uma moral. Entendi. E quando você acabou se tornando essa pessoa, o que você pensava em fazer? Parecido com eles, com essas referências? Tipo, passar a voz da experiência? Sim, você vai ganhando experiência e vai repassando. Isso aí, em qualquer setor, você com certeza você tem algumas pessoas que te deram uns toques. Não vai resolver a sua vida, mas vão ajudar. Tem que saber utilizar, né? Isso. Bom, seguindo, você foi pro PSG, que é no Benfica você também é ídolo, é lembrado pra caramba, mas eu acho que PSG e Fluminense como jogador são... A identificação é maior. Exatamente. Não? Benfica também? Maior do então, que... dos três. Eu acho até maior do que os No PSG? É. Não, Fluminense... Também. Caramba, então lá tu é bem... Pô, que irado. Eu não tinha essa dimensão, não. É uma das maiores duplas da história do futebol português. Caraca. Ele e Moser. Tipo... Então a gente falou pouco. Por que essa idolatria tão grande ali em Portugal? Não sei te dizer. Eles estavam carentes de grandes zagueiros? Não, e mas viram vocês dois? Tiveram o Humberto. Humberto foi um grande zagueiro português. Mas a zaga aí, nós fazíamos... defendíamos bem, mas nós fizemos, eu acho que... eu fiz 10 gols e o Moser não fez muito longe disso, não. Então, além disso, fazer uma diferença na parte ofensiva. Eu li isso, eu fiquei intrigado. Ainda bem que você me lembrou que eu não coloquei na pauta. Você era um zagueiro goleador. Ele fazia muito gol, cara. Inclusive, chegou a fazer gol de título no PSG, contra o Toulouse. Sim. Da onde veio essa inspiração goleadora? Tamanho, não, em 90, não. Só por isso. Nada mais. Subia Só por isso. É a sorte, era tamanho. Humilde. Ricardo. Tá no lugar certo na hora certa, né? Quando a bola vinha. Mais nada. E uma boa formação. Aí por isso eu agradeço ao Fluminense. Fui muito bem formado no Fluminense. E hoje, nós tínhamos um exercício chamado forca. Você botava a bola, ficava cabeceando 100 vezes. E aí... eu tô ligado. Que pendurava a bola e tinha que ir correndo e cabecear. Ou parar de cabecear. E isso hoje não tem esse treino. Já não... Volta? Se quiser já começar... Isso é coisa do passado. Tá todo mundo precisando treinar bastante bola aérea. Não só o Fluminense, mas... Pô, o Vasco da Gama tá sinistro também. Calma, vamos falar de Vasco. Antes vamos falar de PSG, um dos clubes que você é ídolo. Como é que foi sair de Portugal para a França? Como é que foi essa transferência para lá em 91? Não foi fácil. Foi uma coisa complexa, porque eu tinha uma certa... Nós ganhamos os 2 títulos, perdemos essa final, ganhamos 2 títulos nacionais, né? E eu teve um problema, eu tinha um contrato longo com o Benfica, mas tinha uma cláusula que o Paris teve que acionar a FIFA para fazer valer a cláusula. Aí foi meio uns 2 semanas de estresse, mas resolvido. Depois voltei, quer dizer, eu terminei no Benfica, teve esse imbróglio em 91, mas depois voltei para o Benfica e terminei minha carreira lá no Benfica. Por isso, 95, voltei e até 96 para dar o joelho, tava chorando. Fluminense, PSG, Benfica. Só. Na real, Fluminense, Benfica, PSG, Benfica. Isso. E a sua passagem pelo PSG como jogador em relação a isso? Qual foi o mais marcante? Qual foi o jogo mais marcante para você ali? Daquele elenco com Raí, enfim. Foi no título de 94, que também era na época o Marseille era o grande Olympique, time, né? Da França, né? Na época de Bernard Tapie, Deschamps, Papin, um grande time. Mas conseguimos quebrar essa hegemonia. E vamos para a Liga dos Campeões, que aí era também, de novo, só tinha os campeões, né?
e perdemos a semifinal de novo pro Milan. Mas aí já não era o Sacchi, já era o Capello, o treinador. Então, Muita mágoa do Milan. tem a parte e como treinador também teve uma história, eu começando como treinador, montando no primeiro ano, perdemos a final pro Barcelona, montando um time mais forte no segundo ano, e aí eles pegaram o Leonardo pro Milan. Então perdi pro Milan 3 vezes. Tinha que ser um clube rubro-negro, né? Tinha que ser um clube rubro-negro, né? Tive vitórias como jogador, mas com... Né? Foi o seu maior carrasco pro Milan, você acha? Sim. Na carreira? Sim. Sem Pô, dúvida. as finais, semifinal de Champions e final de Champions, pô. Eu já imaginava, mas tem que perguntar. Não, mas é isso aí. Bom, uma curiosidade minha, tá? Você se aposenta no Benfica. Isso. E como é que foi a sua entrada como treinador? Como é que foi a sua mudança de linha de pensamento? Você já estava se preparando antes de se aposentar? Como é que foi até vestir a camisa de treinador? Foi um convite em 90, final do 95. Eu acho que a diretoria do Paris na altura, quando eu saí em junho de 95, eles notaram que em dezembro de 95, que a história do vestiário, né? Perderam um pouco a liderança no vestiário, e eles, esse joelho não está muito legal, se você não quer voltar para o Paris, eu falei assim, tá, vou pensar nisso. E assim eu comecei a pensar na possibilidade de parar e voltar. E aí eu falei, mas aí... Só que eu não tinha um diploma... Certificado para ser treinador. E na cabeça, pensei, e falei uma coisa, esse joelho no máximo vai durar mais 1 ou 2 anos. Então vou parar, vou antecipar essa... Podia jogar mais 1 ou 2, mas eu vou antecipar essa aposentadoria e vou aceitar. E só que eu não tinha o diploma, né? E aí eu entrei como um gerente geral, mas era de fato o treinador, mas não no direito, né? Então o Joe Batts, infelizmente, foi o que pegou o pênalti do Zico na Copa de 86. Ele tinha o certificado, então fizemos uma dupla. Eu e ele. Então não foi tocamos 2 anos até o Canal Plus ser vendido para vender, porque o time não era um time rico, mas não era tão rico como hoje com os árabes, né? Com o Catar. Né? Mas éramos um time brigando com o Lyon, o Marseille da parte financeira. O que me intrigou é que então não foi uma parada que você planejou na sua vida para virar treinador? Nunca, nem pensar. Uma coisa que não era minha, não. Aí eu fiquei uns 2, 3 meses. Tive uma final, o último jogo, uma final, Benfica e Sport. Esse ano você não teve uma final e o Sport ganhou. Né? Sim. Esse último jogo, meu último jogo, por acaso eu fui até expulso. Eita. Mas ganhamos a Taça de Portugal e depois, logo um dia seguinte, eu vou operar o joelho, fazer uma limpeza. Aí eu perguntei pro médico, e aí, o que você acha? Eu tenho um convite para parar. Aí ele olhou assim, isso, logo depois da cirurgia. Então, você tem um convite? Então para. Foi feito. Ele que decidiu por você. O doutor Bernardo Vasconcelos. Ele falou assim, para. Senão poderia complicar ainda mais, né, cara? Aí eu falei, tudo bem. Aceitei. Cara, que loucura. Mas assim, você vivia com dor? Você tinha dor durante esse... Não só eu, não, muitos. Não penso que eu... Tu acha que... Muitos. Tem vários testemunhos de jogadores por vezes
Aí, na época era Voltaren. Ah, grande doutor Runco. Ele disse que ele aplicou um Voltaren na bunda do Romário. Romário tava. Não foi isso? Romário subiu as caras, disse que sentiu o negócio. O Runco, toma, um Voltaren na sua bunda, você vai jogar. E ele fez 2 gols do Voltaren. Aliás, não era só eu, não. No vestiário do Benfica tinha uma fila no intervalo. Todo mundo O milagroso. Caramba, que loucura. Algum jogo seu no sacrifício? Algum jogo seu que você se lembra que você jogou com muita dor no sacrifício? Sim. Teve um Sport Benfica, também saí. Mas aí era saí desse jogo e no dia seguinte operei. Caramba. Não, essa... Olha, eu acho que o meu problema físico, eu tinha nada. Eu voava baixo até os 19 anos, quando eu tive essa lesão. A partir daí... Tudo Tem que foi se adaptar, diferente. né? Tudo. Vamos falar um pouco dessa passagem pelo São Paulo. 2009, Eu vim substituir o Muricy Ramalho. Era a minha primeira pergunta. Como foi isso? Tricampeão. E eu estava vendo um jogo na Libertadores, era São Paulo e Cruzeiro, eu estava de férias. Tinha acabado de sair do Mônaco, vim de férias para o Brasil, não tinha ideia de voltar para o Brasil. E aí o São Paulo perde para o Cruzeiro a Libertadores de 2009. Foi. Tá certo? Maio ou junho de 2009. Foi. 2009 que o Estudiantes é campeão da Libertadores em cima do Cruzeiro, inclusive. Exato. Bom, uma semana depois, o telefone toca. Juvenal. Diretoria do São Paulo. Por acaso não é. Eu acho que era um conselheiro do São Paulo. Senhor Albílio Diniz me ligou e falou assim: olha, podemos conversar? Eu falei, não tenho ideia na minha cabeça eu vou voltar para o Brasil, não, mas claro que sim, vamos conversar. E uma semana após dessa ligação, chegamos a um acordo e eu voltei para o Brasil. Assim, a gente vê a responsabilidade de vir depois do Muricy, né? O Muricy que era... É um grande... Uma referência. Merece uma estátua também lá no Morumbi. No futebol No Morumbi, brasileiro. exato. O que ele fez pelo Fluminense também foi muita coisa. Sim. Um grande personagem do futebol brasileiro, enorme. Ele é. Sim. Inclusive, as imagens e vídeos dele no treinamento são muito engraçados. Eu acho que eu peguei o Muricy, mas eu já peguei o Fluminense no Flamengo, pode ser, em 2016. Aí eu não. Aí você não sabe, né? Muricy Ramalho? Eu acho que sim. Não sei dizer. Não, vamos podia ajudar aqui. Mas eu já não sei. 2016, Muricy? Eu acho que, cara, eu acho que teve. Eu não faço ideia. Eu acho porque a gente tem uma produção boa aqui. Porque eu não lembro do Fluminense. Eu já estava no Vasco em 2010. Não, 2011. E ele estava no Fluminense? Não. Não, ele sai em 2011. É, isso aí. Se eu não me engano. Ele ganhou o Brasileirão em 2010 pelo Fluminense. Isso. Ele negou a seleção brasileira. Exato. Foi 2010. Não peguei. 2010 você estava no Vasco ou no São Paulo? Eu peguei. Oi? 2010 você estava no São Paulo ainda. Você sai em 2011 pro Vasco. Isso, eu saí em 2010. É isso. Mas no Flamengo, não. Ó, viu? Eu acho que ele estava num jogo, estou lembrando aqui, não estava no Rio, porque teve as Olimpíadas de 2016, nós jogamos em algum lugar, Três Rio, alguma coisa parecida. Cariacica. Não. Foi em Minas esse jogo. Pode ser. Mas ele era o treinador do Flamengo. A sua passagem pelo São Paulo, como é que você define como treinador? Não foi fácil. Eu falei para esse cara, não sei não, né? Mas Tava alto, né? Tava alto. Mas eu acho que a
na cabeça deles não era mais o brasileiro, era a Libertadores. Por isso o Muricy saiu. Aí eu entrei já com essa carga dos títulos. Peguei o time, já estava na 16ª posição no Brasileiro. Conseguimos recuperar, porque 16ª, porque eles não ligavam para o Brasileiro. Estavam só Libertadores, já era semifinal. Uhum. Mas tinha esse discurso? Isso para vocês? Não tinha. Total na Libertadores? Não. Mas aí, quando eu cheguei, já era só brasileiro. Entendi. Aí era recuperar. Mas estávamos distantes. Conseguimos chegar até a liderança, uma rodada de liderança, e perdemos aqui no Engenhão contra o Botafogo. Vocês ficaram em quarto, né, no final do campeonato. Não, terceiro. Terceiro, 2009, né? Terceiro. Assim, foi quase 60% de aproveitamento nessa passagem ali pelo São Paulo. Se eu não me engano, foi uma das maiores da sua carreira. Você acha justa a demissão? Você achou justa? A demissão? Sim, porque eu saí o último jogo. Contra quem? Caraca, não... Internacional, em 2010, semifinal da Libertadores. Caraca, é verdade. Então, eu saí. O Muricy, com 3 títulos, saiu pela Libertadores, eu saio pela Libertadores. Entendi. Numa semifinal. O clube, ele tem essa mística. São Paulo tá ligado à Libertadores. Tricampeão e tricampeão mundial, né? É um clube gigantesco. Exato. Depois você vai para Vasco da Gama. Agora o Rodrigo Calvino tá feliz. Calma, não, antes Agora disso. ele tá feliz. Calma, antes disso, teve uma polêmica do STJD Boa, que eu boa. anotei em 2009. Que eu lembro a sua. Eu lembrei, mas também peguei as suas aspas aqui. Você falou assim: se eu fosse falar tudo aqui, pegaria 200 anos de suspensão. Exato. Conta mais pra gente isso aí. Não, precisa mas pegar assim, suspensão agora. nós tínhamos... eu lembro do jogo contra o Grêmio. Nós estávamos na liderança ou quase isso, na segunda colocação. Eu já não lembro se éramos líder ou a segunda. Estava brigando ali pelo título. De repente, perdemos 3 jogadores expulsos no jogo. E os artigos, os caras tinham artigos. Eu acho que o Jean depois saiu do São Paulo, foi Palmeiras, teve no Fluminense. Lateral direito. Volante. Exato, não era lateral. Ele era um meia armador. Sim. Porque não temos para esse negócio de volante, né? Sim. Meio campista. É isso. Muito bom. Pô, aí os caras levaram. Aí eu falei dessa uma entrevista que eu falei assim: olha, eu não posso falar o que eu peço. Se eu falar o que eu penso, eu vou pegar 200 anos. Foi. Porque o Jean, que não fez nada, pegou 3 jogos. Pô, 3 jogos. Era o final. Reta final. Pô, faltavam 3 jogos. Um dos jogadores importantes. E entre outros. Não, Aí exato. eu falei, pô, não dava. Não dava pra. Tinha que saltar com essa pérola. Pouco estressado tava ali, né? Não, eu acho o seguinte, não tem que reclamar. Você tem que ganhar o jogo é dentro das 4 linhas, você tem que fazer o melhor e nem sempre quando você faz o melhor não dá certo. Isso é o futebol. Agora, você não pode ter uma interferência no tribunal desportivo no jogo. Não pode. Ou se tiver, Ricardo, que seja igualitária, que seja igual para todo mundo. Eu concordo com essa visão. Para mim também não tem. Mas caso tenha, que às vezes tem que ter, tudo mais regra, que seja justa para todo mundo. Isso, exato. Enfim. Não, nem com o VAR conseguem, né? Não é? Até com o VAR conseguem errar, que a gente consiga evoluir ainda mais o nível do futebol brasileiro em relação a isso. E agora você chega
no Cruz Maltino Vasco da Gama, que é um clube que você tem uma identificação muito grande como treinador. Você costuma tirar muita foto também com o torcedor do Vasco? Sim, bastante. É, não é? É. Aí, tá vendo? Vai tirar mais uma daqui a pouco. E com o tricolor também. Eu imagino muito que talvez com a galera do Fluminense seja um pouco mais velha. Sim. Por exemplo, meu pai, Sim. cara que te idolatra muito. Sim. Falei que ia gravar contigo, meu pai ficou doido aqui. É? Meu Deus, mano. E eu imagino também muito isso com a Não, galera do então, Vasco. por exemplo, você falou do seu pai. O meu pai, quando eu falei, vou entrevistar o Ricardo Gomes, ele falou de você como zagueiro. Eu, por exemplo, já falo com você como treinador. É, né? verdade. A diferença é essa. Mas, assim, entrando no Vasco, né? Talvez o melhor momento do século no Vasco da Gama. No século XXI, você Talvez não. proporcionou Talvez não, certamente. Deixa eu mostrar na o hora. melhor momento. Mas agora o Diniz vai ajeitar. Deus te ouça, pelo amor de Deus. Você proporcionou, vamos falar bastidores. Vamos falar bastidores do Trem-Bala da Colina de 2011. Sim. Aquele time com o Diego Souza, Alexandro, enfim. Um time que... Meio campo, Não, excelente. história, né? Pô, assim, foi o melhor time que eu vi jogar. Renato Costa, Felipe, Rômulo, Éder Luiz, Wagner na direita voando. Alain, que agora no Botafogo. A dupla ali, Nossa né? Nossa, Senhora. pelo amor de Deus, dá arrepio aqui, ó. Você tinha o Ramon, agora comentarista. Fernando Praz. O Dedé, que era um... Praz, porra. Não tem grande time, você tem um grande goleiro. Né? Não, e fora o banco que entrava ali direto também pra resolver. Maior zaga que eu trabalhei. Foi Dedé e Anderson Martins? Disparado. Porque a zaga tem a história tem que casar, né? Por ver se são dois grandes jogadores, mas não tem cumplicidade. E essa aí... O Dedé era realmente fora de série. E o Dedé, inclusive, que também teve uma lesão muito grave no joelho, que acabou também diminuindo muito a projeção dele, né? Porque era a Copa do Mundo. Com certeza. Se não fosse a lesão, tu acha que ele seria esse nível de jogador europeu, Copa do Mundo? Ele recusou, eu ainda era treinador, eu lembro do presidente do Benfica, ele veio falar comigo dentro de São Januário para falar, para convencer o Dedé a ir para o Benfica. Falei, cara, essa parte não conta comigo não, porque pelo contrário, eu quero que ele fique aqui. E ele negou. Mas, não, ele negou. Caramba. Porque ele preferiu, a escolha dele foi para o Cruzeiro depois por causa da Copa. E não foi para a Copa por isso. Acho que por uma lesão, não sei se não foi convocado, a lesão foi antes, eu não lembro. Agora, e Dedé era um cara que, esse ano de 2011 e 2012, o que ele fez? Não. Eu vi alguns jogos que ele, não só ele, Anderson também, era uma técnica, ele aliava técnica e velocidade, visão. Não, e assim, a gente falou de zagueiro artilheiro, o Dedé, volta e meia, chegava no ataque e resolvia jogo. Era alto, era forte, cabeceava. Fazia forca com Moral. eles? Não. Tu fazia forca com eles? Tu fazia... Não. Curiosidade, né? Não. O jogo, o jogo era. Quando eu jogava era bem diferente e como treinador também era. Você não tem que fica boas memórias, mas não fica preso na memória. Tem que ser assim, não. Claro. E Copa do Brasil 2011, como é que foi essa... A final foi contra o Coritiba lá, né? Coritiba, foi ida e volta, né? A gente ganhou aqui. Como é que foi esse título? Não, assim? foi... Porque vinha de rebaixamento, né? Tava conturbado ali bastante cobrança, né? O Vasco tinha acabado de subir recentemente. Flamengo campeão brasileiro em 2009, Fluminense campeão brasileiro em 2010 e o Vasco montando um time muito bom com o Trem-Bala da Colina em 2011, que inclusive foi vice-campeão brasileiro, perdeu pro Corinthians. E o Fluminense foi terceiro. E aí... Com algumas polêmicas ali. Não tinha VAR, não? Aquele Aí já com o Cristóvão, já com o Cristóvão. Eu lembro de um... E aí o seguinte, nesse VAR fez falta, hein? Aquele do Diego Souza ali. Não, vários, isso aí. Que isso, aquele ano ali... Não, o do Diego Souza, a brincadeira, foi 2012 na Libertadores, não foi? Foi. Não, calma. Não, mas aí isso aí foi um... Erro técnico. Não, um erro técnico não. Isso aí não tem... Ali, o que aconteceu? Ele fez a bola... Tem que fazer. Assim. Ali foi mais mérito do Fábio ou foi erro dele? Do Fábio, do Cássio, perdão. Não, Não tinha que ser. O Cássio é um grandíssimo goleiro. Excelente. Não tinha que ser. Literalmente, tem 3 metros. Mas tinha que fazer um gol. Não tinha que ser. Não tem explicação.
Porque É o maior IC da história, aquele ali. É o maior efeito borboleta. Aquele ali é o maior tem IC da história. Futebol brasileiro. e a partir daí foi... Ali esquece. É. Mas, Mas me saí com o Cristóvão, né? sim. Mas voltando Pra Copa que a do gente Brasil. ganhou, que é a Copa do Brasil. Como é que era esse vestiário? Você falou que vestiário importava muito. Como é que era essa galera ali, esse elenco? Como é que você contigo? conseguiu unir essa galera também, né? Pra conquistar esse Não, título? mas isso também você alimenta, mas tem uma coisa que você não pode explicar. Você tem que alimentar com uma boa relação, mas depende também da sua equipe de trabalho. No meu caso, era o Cristóvão, você tinha um gaúcho, o Silveira, que também já não está mais com a gente, né? O Jorge Luiz, são pessoas da comissão permanente do Vasco que ajudavam bastante também. Quando você fica como treinador, você fica na frente, você dá entrevista, você dirige o time, mas se você não tiver uma equipe que com seus valores, isso também não dá certo. Então são jogadores. Então todo esse grupo você tem que estar alimentando diariamente esse bom relacionamento e tem que ter uma coisa que pegue entre os jogadores. Isso não tem fórmula do sucesso. E ali, assim, o jogo que me marca muito é a volta, né, claro, do Couto Pereira. A cena que me marca demais é os jogadores desesperados, assim, no banco. No banco, pedindo pra acabar. Como é que foi aquele momento ali, tio? Mas por acaso esse momento eu só vi depois, né? Eu tava olhando só pro jogo, não vi o Felipe. Felipe, quem mais? Juninho. Não, o Juninho não estava. Era o Felipe. Juninho chegou depois. Tava, se eu não me engano, acho que o Alexandre tinha saído também. Pode ser, isso. E tava todo mundo assim, com a mão na cabeça, pedindo pra acabar. Eu tava desesperado também. Isso no jogo do título, 2011? Foi, pô. Eu tava na casa dos meus primos. Meus primos são enfim, muito fãs do Vasco. É porque naquela época foi doideira. Tinha o gol fora, né? Que o jogo foi... Era? Sim. Aí a gente ganhou por isso. Só que tava por um gol do Curitiba. O Curitiba lá amassando. Mas foram bons 5 minutos. Como é que você vê o Vasco hoje, Ricardo? Depois de tanto tempo assim? Eu acho que o dia a dia, analisar sem estar no dia a dia é muito difícil para um profissional, né? Uma coisa é você vê o resultado. Você vê um jogo na televisão, alguns jogos no estádio, mas você não tem o dia a dia que vai fazer a diferença. Aí você tem as mudanças. Teve a parte política do Vasco, já não é de agora, né? Há algum tempo que está complicado. E aí depois veio a 777, resolveu mais ou menos, até a página 6. Aí nem a página 2 entra mais. Então, aí tem que resolver essa parte também. Na sua época, você chegou a pegar alguma interferência política? Não, nunca. Não? Nunca. Foi com o Roberto, né? Peguei o Roberto e o Rodrigo Caetano. Pô, muito fácil trabalhar. E como é que era o Roberto? Se você está um treinador preocupado com a parte política do clube, você já começou perdendo. 1-0 para o adversário. Mas eu não sei como é que está hoje. Hoje está com o Felipe, eu acho que o Felipe como diretor e o Pedrinho como... Sim. Mas passaram por um sufoco aí com a 777, né? Sim. Pessoas sem uma visão clara do futebol. Porque isso não é só no Vasco, não, hein? A SAF tem tem muita gente nova no futebol, evolução, mas tem a história do conhecimento você investe no futebol. Não é imediato, não. Você vai demorar. Se você está investindo no futebol, você pode esperar aí, se der muita sorte, 10 ou 15 anos. No investimento ali, você não recupera, você
você não recupera a... É no mínimo, dia, médio e longo prazo ali, né? Médio, eu vou no longo. É. Então, o 777, eles entraram com a cabeça de recuperar Retorno imediato ali. isso no futebol. Não vejo nenhuma chance disso dar certo. E o Vasco tem vários exemplos fora do Brasil, na Europa, que o Bordeaux está na 4ª divisão. Exato. Com o mesmo histórico de pessoas que chegaram no Vasco para recuperar. O americano tem pessoas com muito dinheiro, tem com crédito. O cara que tem crédito, ele vai querer recuperar rapidamente, porque tem que pagar. Tem que se fazer o dinheiro. Diferente do Paris, do City, eles não precisam recuperação rápida. Então, a leitura é outra. Então, o Paris, desde 2011, investindo, e agora chegou o momento campeão da Liga. Sim. Mas demorou. Sim. Então, investindo. Isso no o Vasco, Bordeaux, você tem pessoas que chegaram no clube querendo recuperar a grana rapidamente. E aí começa aí a visão do futebol é outra. Esquece. Aí isso tem que ter muito cuidado. Na sua entrevista em um dos podcasts que eu te assisti, você falou que acordou 10 dias depois do AVC, naquele jogo contra o Flamengo no Engenhão. A gente já ouviu a sua história em vários locais, imagino que talvez, enfim, seja repetitivo explicar sobre isso. Então, por isso eu queria talvez abordar de um jeito diferente. Como é que foi acordar 10 dias depois e saber que estava vivo? Mas não precisa fazer essa conta, não. Você acorda, sabe nem o que aconteceu, nem sabe. Você não sabe o que aconteceu. Você acha que está na cama, até entender demora. Não tem. Você acorda, de nada. Mas depois, a reação de quem está Bom, a reação da família, você vê os familiares, viu o que aconteceu. Não, aí depois, mas ao acordar, você demora uns 2 dias para assimilar, demora. E entender a dimensão do que aconteceu. Não, isso aí. Assim, vendo tudo, né? A gente pegou para olhar, para relembrar, né, um momento ali que, querendo ou não, um episódio da história do futebol brasileiro. A gente vê que tudo conspirou para você estar naquele lugar, naquela hora. Se eu estivesse em casa, não tava aqui conversando com vocês. Então, era a minha pergunta. Você acha que o futebol salvou sua vida? Sim. Tava no Engenhão, Pasteur do lado, que tava com um profissional adequado. Um dos melhores neurocirurgiões. Não, mas tem várias histórias, aí tem que fazer um podcast só disso. Muita coisa. Várias pessoas que não deveriam estar no estádio estavam lá. Eu fico tentando imaginar e ouvir de alguém que viveu isso, como é que é o processo no pós. Porque o durante você não viveu, você estava dormindo. Você apaga no Engenhão? Apago. E acorda 10 dias depois. Isso. Então tudo que aconteceu ali foram as pessoas que fizeram por você. Exato. E quando você acorda, você demora mais ou menos 2, 3 dias para ter dimensão do que aconteceu. Assim, olha, tem várias histórias, saber se depois. Né? O nome do médico, Eduardo Raia, ele ia para uma festa, cara, em Belo Horizonte. E em Santos Dumont, ele falou assim, muito vascaíno. Aí ele falou assim, ele é solteiro, não vou pra festa não. Eu voltar, ligou pro Cláudio Munhoz, médico do Vasco. Arruma um convite que eu vou pro clube, eu vou pro jogo. Pro jogo, Jean. Foi ele que foi comigo na ambulância, que um anestesista, grande anestesista, que me levou vivo até o hospital. Raia. E depois encontrei o José Guasti, o grande doutor José Guasti, que me salvou. Então, olha só, essas coisas que
Para explicar, não sei o que aconteceu, mas estou aqui. O Praz falou Estou o aqui Praz falou conversando que foi um com milagre. vocês. Conversando com vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. O Praz chegou a falar Graças que a foi um Deus. milagre. No Garotinho, você chegou a comentar que tinha passado, ou ele comentou, não lembro, que você tinha passado por algo parecido no São Paulo. Sim, mas aí é porque é um histórico familiar. Meu pai, eu conheci meu pai como eu estou aqui. Isso foi, meu pai teve 69, só que antigamente você não tinha cirurgia, né? Então ele teve o segundo já mais tarde e faleceu pelo segundo. Eu tive o primeiro em São Paulo, mas não tive nenhuma sequela. Fiquei só com a dormência, achando que fosse a coluna, né? Que não era. Mas cheguei no hospital e falei assim, olha, tem uma história familiar. Eu fui na época, eu e o Milton Cruz saímos do jogo. Tem uma dormência aqui, eu lembrei do meu pai. E aí o cara fez o exame. A princípio ele falou assim, não, você nem pressão alta você tem, então não nada a ver com o seu pai. Mas como você tem uma história, eu vou olhar, vou levar para uma ressonância magnética. Tá bom. Aí, 5 minutos depois, ele entrou e falou assim, cara, realmente você tem razão, tem um pingo de sangue no cérebro. Coágulozinho. Não, aí não, isso já era hemorrágico. Ah, tá. Só que era- E, resumindo, bom, fiquei 3 dias internado. Por vezes, na vida, o médico, o neurologista do hospital, falei, cara, no seu caso a gente não consegue explicar. A medicina a gente explica tudo. Nesse caso eu não consigo explicar. Então, liberado. Voltei para São Paulo, isso em fevereiro de 2010. Fui até setembro de 2010 saindo Libertadores contra o Internacional. E depois achei que tivesse resolvido o problema. Tive um segundo. E aí, Mas não é remédio, porque é mais prevenção, mas não tinha o que prever, né? não teve. Você fez todas as precauções, você fez Sim. exame e não apontava. Sim. Uma dúvida, você chegou, óbvio que já, mas como é que foi o primeiro contato com a galera do grupo do Vasco, os jogadores? Depois, Isso. acho que foi um jogo eu fui na concentração que era aqui na Barra, no hotel, em algum, não lembro do nome do hotel, mas Bourbon. Foi uma alegria. Foi bacana. Foi antes de um jogo, não, eu não lembro do jogo. E tava o time. Jantamos e conversamos. Mas conversamos mais ou menos. A emoção era maior do que Foi o emocionante. papo. Caraca, imagina. Não, pra quem viveu o episódio ali, imagino que eles, assim como Sim. a emoção ali é diferente, né? E você, depois daquele momento, pensou em voltar a trabalhar? Porque você voltou depois, mas... Voltei. Mas se era uma... Não, mas não tinha isso. Assim, Se era um objetivo. Exato. Não, eu quando tive o convite, estive no Vasco em 2013 como diretor, mas quando eu recebi o convite do Botafogo em 2015, é evidente que eu liguei para o médico que me salvou, Dr. José Guache. O que o senhor acha? Não, você está liberado, pode fazer o que você quiser. Está resolvido. Ok. Claro, evidente que eu tenho sequelas, mas está resolvido, não tem nenhum risco de... Tanto que depois vida que segue. Em 2015, no Botafogo, e a vida... Chegou a ser campeão com o Botafogo, Série B. Chegou a ser, não. Isso teve que sair, porque... não pode perder a segunda divisão, mas tinha que chegar bem na... E foi muito bem. Muito Chegou bem. muito bem. Foi muito boa. Foi muito legal. Como é que foi o bastidor desse primeiro título pós toda essa situação que você viveu? Foi legal, muito legal. Foi em Brasília, né? O título foi uma vitória contra o Náutico em Brasília. Isso mesmo. Foi a preleção. Eu acho que os jogadores vão lembrar da preleção.
Aí esse bastidor que fica escondido. Esse aí não. Esse aí não pode. Mas foi emocionante? Quanto que... Não, o que- hein? o que Não, pode? não. O que Aí, pode? esse baste aí vai dar ruim. Não dá. Mas foi emocionante. Sim, Foi- sim. Tá. Esse que... O momento atual e futuro. Pensa em trabalhar Claro. com futebol. Não, eu tive fiz uma cirurgia em final de 2023 e deu muito certo. E agora, porque até então eu voltei como treinador, e chegou em 2018, comecei a ter mais dificuldade com o joelho, né? Falei, o treinador vai ser difícil. Aí, como toquei em 2005 em Bordeaux, aí tinha um diretor executivo que teve que sair. Aí eu toquei como treinador e como diretor. Aí ganhei uma boa experiência, né? Até 2007, quando saí para o Mônaco. Aí eu falei, pô, esse joelho estava mais ou menos, e quando você tem um AVC, você tem um lado direito que fica mais ou menos, né? No meu caso, nem todos, alguns ficaram com o lado esquerdo. Meu lado direito ficou mais ou menos, eu falei, pô, esse joelho não dá mais para como treinador. E assim eu passei para o outro lado, usando a experiência de 2007, né? Voltei em 2018 para o Santos, né, como diretor. Aí veio a proposta do Bordeaux de voltar. Entendi. Fechar com o Vasco e com o Fluminense rápido também. Thiago Mendes, a gente estava falando em off aqui, Exato. que é uma grande contratação do Vasco agora, que chega de graça. Foi jogador no São Paulo em 2016. A expectativa é grande? Tem que ver a parte, mas com certeza eu vi já no Bordeaux, na segunda passagem, ele muito bem no Lille, muito, depois Lyon, né? Sim. Então a expectativa é que esse menino... Resolva no meio campo. Ajude a resolver. Para resolver, eu acho que está bem mais forte. E Fluminense sem John Arias, hein? O que a gente pode esperar do da Laranjeiras nesse ano agora, que tem 3 competições ainda? Aí, essa foi o Renato vai ter que ter outra mágica, fazer outra mágica, né? Ele gosta de fazer mágica. Isso, então vai ter que fazer outra mágica, porque realmente perdeu uma referência. Entendi. Bom, pra gente fechar, a gente tem... Algumas brincadeiras aqui. Rápidas. A primeira se chama bate e volta, Ricardo. Bate e volta clássica. Eu vou te falar uma palavra, aí eu vou até aqui e tu desce. Tá bom. E você retorna com a primeira frase, expressão ou palavra que vier na sua cabeça. Ih, Bate e volta. vai dar Papum. ruim, hein? Papum. Vai não, é rapidinho. Ó, pode deixar só nele, tá? Nesse momento. Bate e volta com o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Fluminense. Minha formação, Paris Saint-Germain. grande da Europa, Bordeaux. um grande clube, apesar dos pesares de hoje, né? Benfica. Um dos maiores da Europa, Romário. grande craque, Carlos Alberto Parreira. grande treinador, Aldair. outro craque, Maradona. também outro craque, mas infelizmente fez outras escolhas, né? Pasteur. Isso aí tem que passar lá todo dia e agradecer. Copa América de 89. Para mim foi o grande título como na seleção, né? Copa de 90. Foi o que deu tudo errado. São Paulo. São Paulo ficou com um gostinho de quero mais, né? Vasco da Gama. Só o Vasco foi marcado porque além do título fiz grandes amigos. Flamengo. Flamengo é um grande adversário. Maracanã. Vou falar uma coisa, eu
no Maracanã, eu estudei no Maracanã, eu joguei as melhores no futebol. Aliás, só tive alegrias no Maracanã. Graças a Deus. Botafogo. Pô, grande clube, grande clube. Parque dos Príncipes. Parque, boas recordações. Vitória. Vitória, tá falando de Vitória da Bahia? Sim. Pô, também, foi meu primeiro título como treinador. Não. No Brasil. No Brasil. Olha, grande. Olha. Cara. Chamamos de Vitorinha. Vitorinha é um espetáculo. Vitorinha. Olha, formação do Vitória. Eu tinha no Vitória um Petkovic e grandes jogadores formados na base. na base. Não, nasce. A Nasce não, furada. Na época era, hoje não. Porque assim, mudaram o príncipe, né? Entendi. Depende do príncipe, né? O príncipe com muito. Tu só pegou o príncipe. Só pegou, pô, o príncipe errado. Milan. Esse é o pedra no caminho. E por último, AVC. Isso aí não é. Aí eu passo. Super. Essa é melhor passar do AVC. Ricardo. Você passou, com certeza. Eu joguei com. Se eu falo do jogador, para vocês deixarem na pesquisa, vou botar para vocês na pesquisa. Tá. Chalana, eu falo de Chalana. Não. Exatamente. Então, não dá. O Chalana foi o jogador mais técnico que eu vi. Chalana? Da onde? Chalana. Da onde era Chalana? E aí? Não dá pra fazer. Essa não dá. Então vamos fazer só de Chalana brasileiro. Jogava demais. Jogava no Benfica. Cara, esse cara tinha meio metro. Você viu o Vitinha de hoje? Você Vitinha, conhece? meio. O Sim, Vitinha? sim. É um Vitinha. Meio campista do PSG. Demais. Não dá pra. Isso é uma. Porque eu não quero esquecer de ninguém. E não dá. Quem jogou mais? Vamos tentar fazer um quem jogou mais com o Ricardo Gomes, então. Vamos lá. Ricardo Gomes. Só pelo goleiro já lembrei de outros que eu não. Ricardo. Tafarel, Bernard Lamar. É o que o Paulo Vitor fez também naquela. Pô, então, e aí? Quem foi melhor? Não, e quando chegar no meio-campo? Com Assis, com. Pô, não, esquece. Para fazer o melhor do Fluminense, eu fiz no placar. Pô, você esquece alguém, cara. Aí é muito chato. Aí né? vem aquela mensagem, né? Pô, lógico, pô, e eu? Ricardo, agora a última brincadeira pra gente fechar. Quem jogou mais? Que é a clássica. Ricardo Gomes ou Militão? Militão, claro. Ricardo Gomes ou Thiago Silva? Pô, Thiago disparado. Ricardo Gomes ou Dedé? Aí. Dedé pela imposição. Ricardo Gomes ou Marquinhos? Pô, Marquinhos. Ricardo Gomes ou Davi Luiz? Davi também. Se perguntar, Davi é o quê? Vou deixar o Davi fora, porque o Davi era o volante, era o meia. Vou deixar o Davi fora. Vou usar eu mais do que o Davi. Porque ele era o meia, a história dele é interessante também. Ele não era zagueiro. Aliás, nunca foi formado como zagueiro. Virou volante, o meio virou onde, e foi no Benfica ele virou zagueiro. Sim. E esse aí, tô ok. Ricardo Gomes ou Barbosa? Do Botafogo. Não, aí também não. Peraí, aí é o Ricardo Gomes. Né? Ricardo Gomes ou Léo Pereira? Ali. Empatezinho. Ricardo Gomes ou Gustavo Gomes? O Gustavo é aguerrido, mas tecnicamente era melhor. Falar um aqui do Vasco. Tecnicamente. Ricardo Gomes ou João Vitor? Não, isso aí não. Tá começando. Ele tá começando. Mas foi do Benfica também, só pra... Não, mas é só o C, tá? É diferente a formação. Sim. Ele saiu cedo. Eu acho que ele não jogou um ano no Corinthians. Primeiro gol dele profissional. É isso, então. Tá começando. Então, Ricardo. A história tem uma história legal com o Torres, que é muito meu amigo, lá do Fluminense, jogou junto do Fluminense.
e filho do Carlos Alberto Torres. As pessoas comparavam o Torres com um pai com 30 anos, com tricampeão. Então, aí ele começando no Fluminense. Então, Tem que ter essa calma, Tem né? que ter uma, Sim. não dá para você... E é outra pessoa, é outro tempo, é outro momento. Não dá para... Ricardo, para finalizar aqui, 26, vem o Hexa? Sim, tem um... Porque se você pegar em 93, que eu vivi, todo mundo era... Pô, não tinha um a galera de São Paulo era vai ser o maior desastre que nem 90. Era pessimismo total. Não, em 2002, eu era treinador da Juventude, cheguei para a rádio de Caxias defender o Filipão, eu queria matar, queria de Caxias. Não é? Sim. Então, e aí? Nós temos grandes jogadores, que de repente a coisa engrena e... A resenha foi boa? Muito boa, muito bom. Parabéns. Agradável. Algumas coisas no futebol a gente tem que segurar porque Normal. Bastidor muito legal para você. Galera, mais uma aula de futebol, mais uma aula de bastidor, mais uma aula de basquete. Espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço. Valeu! Valeu!